Fala, fofuchas e fofuchos! Estamos aí, galera, de novo, beleza? Olha só, estamos fechando a nossa matéria do terceiro ano, do primeiro bimestre, e o que acontece? O último vídeo que eu coloquei para vocês, ele tem uma correção, eu acabo explicando aí a briga entre os federalistas e os positivistas, né? Nessa formação aí da República no Brasil, esse iniciozinho da República, a gente viu aquele vídeo ali, que vai dar na briga entre pica-paus e maragatos lá no sul. A gente discutiu aí no vídeo, vimos aí a primeira revolta armada e a segunda revolta armada, os militares monarquistas, mas aí o monarquismo parlamentar, então estão muito mais para o lado dos federalistas, né? Que seria uma monarquia com um rei, mas com o poder do primeiro-ministro, e os estados aí com poder, então uma visão mais descentralizadora, diferente do positivista, do movimento positivista, verde-amarelismo, baseado no Comté, com aquele líder, aquele grande líder, que ele chega a ser uma figura religiosa, né? uma figura mística, mítica, a ideia aí daquela visão mítica, até hoje, né? A gente ainda tem aí o grande presidente mítico, que a gente se carrega, que carrega um ideal positivista, centralizador, ditatorial, independente se a gente gosta ou não, aí aqui não cabe a gente discutir isso. Aqui a gente faz ciência, olha os grupos e analisa a disputa de poder. Mais uma vez, eu falo isso na sala de aula com os alunos. Para quem esteve comigo agora há pouco tempo em sala de aula, beleza, a gente conversou. Para quem não teve, a gente discute aí mais uma vez. A gente está numa briga entre um governo federal verde-amarelista, positivista, com essa ideia de ditadura centralizadora à la Comté, né? Essa visão do Comté, e contra os governadores dos estados aí, federalistas, buscando autonomia para cada estado. Mais uma vez estamos no Brasil de novo nessa mesma discussão. Eu gosto de puxar assim, porque fica mais fácil, porque você está vivendo esse momento, mais fácil entender que essa briga entre esses dois modelos de pensamento, eles estão no Brasil até hoje. Essa briga aí não tem nada a ver com esquerda, isso é direita. Os dois grupos brigando aí por um modelo diferente de república. Vimos aqui isso tudo e eu corrigi um exercício. Só que esse exercício não está na apostila. Esse exercício é um exercício extra de fixação que eu tinha feito tal, mas eu acabei não colocando na plataforma agora. Então você está vendo esse vídeo aqui, você dá uma olhadinha lá no outro vídeo, que abaixo dele, eu até troquei o nome, lá estava exercício, correção dos exercícios da apostila. Eu troquei o nome, botei lá correção de exercícios, material anexo, material extra, exercícios extras, o nome é assim. Você vai ver embaixo dele tem lá o arquivo com o exercício. Então se você falou, caraca, o exercício não é o da apostila, beleza, tranquilo. Vamos exercitar? Tranquilo. Então você vai fazer o quê? Botei lá o material. Você vai baixar esse material, vai fazer, usa aquele vídeo de novo para corrigir esse materialzinho aí e tal e tudo mais, beleza. André, e a apostila? Tem exercício da apostila. Meu querido gafanhoto, é agora aqui que a gente corrige o exercício da apostila. Então agora a gente vai estar corrigindo o exercício da apostila. Então, mais exercitado do que isso, bebê, não tem. Estamos agora corrigindo o exercício da apostila. Tem material que já está corrigido também com o exercício. Está preparado aí para a nossa provinha. Vai tranquilo, vai na paz, estamos juntos. Vamos seguir então para a correção? Fui! E vamos lá, fofuchos, então? Tá tranquilinho aí? Beleza? Pega a tua apostila agora sim. Vamos corrigir o exercíciozinho da apostila. Vamos lá. Exercício número 1.
trace um panorama sobre o período final do segundo reinado. Aí você pode colocar aí. Essa questão seria enorme, uma resposta grande, né? Mas aí vamos colocar, basicamente, aí sem estender, vamos colocar assim, o tripé social que mantinha Dom Pedro II no poder, o tripé social que mantinha Dom Pedro II no poder, aí bota entre parênteses aí, ó, cafeicultores, militares e Igreja Católica, fecha parênteses aí, abandonam o sistema monárquico. Tranquilo? Foi o que a gente viu aqui. Para quem estava na sala de aula, bati isso, né? Bastante lá. Falei, gente, não interessa qual o sistema de poder. Entendeu? Se é monarquia, se é república, se é uma ditadura, seja lá qual for o modelo de governo. Entendeu? Se não for, se quem estiver governando não for o super-homem, porque aí mete a porrada em todo mundo, aquele olho de laser, resolve tudo. Se não for ele, qualquer governante, para ele governar, ele precisa de uma base social que vai legitimar o poder dele. Então, qualquer poder, qualquer governo, ele tem que ter essa estrutura social que vai legitimar o poder dele. Tranquilo? Aqui no Brasil, os três grupos que apoiavam e faziam e legitimavam esse poder era a Igreja Católica, os militares e a elite rica cafeicultora, aquela que trazia riqueza para o Brasil. O café, né? Até expliquei aqui para os alunos, o café, André, por que o café? Revolução Industrial, bebê, lá na Europa, a Inglaterra tá com Revolução Industrial. Toma-lhe café no trabalhador operariado para ele poder produzir mais. Esse café vem do Brasil, né? Esse café que deixa o trabalhador acordado. Eu falei, ó, patrão nenhum dá nada de graça para tu. Cafezinho que é de graça na empresa é para manter você acordado para produzir mais. E isso vinha do Brasil. Daí eu falei aí, ó, esse nosso sistema plantation, né? O plantation, né? Esse sistema, ele era um sistema meio que alienígena. Por quê? Porque era um sistema escravista, que produzia para um sistema capitalista. Fala, pessoal, erra muito isso no Enem, vestibular, o plantation. O que a gente falou aqui, ó, grandes latifúndios, grandes fazendas, monocultoras com um produto só, de exportação, não ficava no Brasil esse produto, era exportado com mão de obra escrava. Daí a gente dá um nome específico para esse sistema de produção no Brasil. Sacou? Por isso muita gente erra. O plantation era um sistema, uma anomalia. Por quê? Porque era um sistema escravista que produzia para um sistema capitalista de mão de obra livre. Olha aí a contradição. Então é legal você se ligar nisso aí. Que é justamente o que o pessoal pede no Enem, no vestibular, né? É essa ligação aí. Foi até aí, gente? Só para a gente ir amarrando esse conteúdo, tá? Para a galera também que não estava na sala de aula. O que foi o Montepio? Foi o que a gente falou aqui, ó. O Brasil vai entrar em guerra contra o Paraguai. A guerra do Paraguai, Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai, e quase perde a guerra. A gente falou aqui, Solano Lopes estava industrializando o Paraguai, falei isso na sala de aula com os alunos. Gente, esquece o Paraguai que você conhece agora. Esse Paraguai é pobre, atrasado, com um povo que tem uma etnia, que é a mistura de branco com índio da região, isso não existia. O Paraguai, ele produzia muito gado, você tinha produção de gado, de carne, e a maioria da população branca, vinda da Europa.
pareceria um pouco hoje com a Argentina. Você tinha pouca mistura de indígena e lá não tinha escravidão negra, então não tinha mistura negra. Eu só estou mostrando aqui para você tentar ter um panorama do que era. Com o final da Guerra do Paraguai, se dizimou a população masculina no Paraguai. Foi todo mundo morto. Sobrou só mulheres, crianças e idosos. Essas mulheres vão casar com indígenas que vão dar um novo grupo étnico ao Paraguai hoje. E ele ficou tão pobre, tão atrasado, que hoje ainda continua sendo um país ainda economicamente atrasado. Vive aí de contrabando aí de mercadoria vindas da China, de outros países aí. Tranquilo? Só para você ter uma noção do que é dessa construção aí. Aí nós falamos aqui, ó, Guerra do Paraguai, Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai. Apoiados pela Inglaterra, que não queria ver um país industrializado na América, aqui principalmente na América do Sul, ou seja, que futuramente poderia virar concorrência para eles. E Brasil, Uruguai e Argentina brigam por causa do Rio del Plata, que é o Rio da Prata, que é o rio onde você desemboca toda a mercadoria ali do sul do Brasil, vamos pegar o Brasil, do sul do Brasil, você desembocava ali naquele rio para sair no Oceano Atlântico, para exportar. Então aquele rio ali era importante para o Brasil, para a Argentina e para o Uruguai. E o Paraguai estava querendo dominar aquela região ali, daí a guerra. Falamos aqui, o exército brasileiro não tinha soldados, era só feito de oficiais. Se convocava na hora soldado para ir lutar. Chegava na fazenda, vim buscar teu filho. Que meu filho quer? Tá maluco? Leva 3 escravos. Só que o escravo, como você vai fazer o escravo lutar para um país em que ele é escravo? A gente falou aqui. Então o que acontece? O cara não quer lutar. Ele foge para o Paraguai. Dom Pedro faz o quê? Como fazer esse escravo lutar pelo Brasil, pelo país que ele é escravo? Montepio. Aquele escravo que for para a guerra lutar pelo Brasil, ao retornar, ele será livre, vai ganhar um pedaço de terra para plantar e vai ganhar um soldo, uma aposentadoria militar. Até falei aqui em Campo Grande, Rio de Janeiro, não sei quem está vendo o vídeo, Campo Grande, Rio de Janeiro, existe um bairro aqui, um subbairro chamado Rio da Prata, nosso bairro aqui de Campo Grande, Rio de Janeiro, há um subbairro chamado Rio da Prata. Ele foi um Montepio. Um desses ex-escravos ganhou de Dom Pedro esse terreno, fez uma fazenda ali. Como essa fazenda tinha um rio, ele botou o nome do rio que ele lutou no Paraguai, Rio da Prata. E como ele foi aposentado, você sobe um soldo, ele virou cabo. E aí tem a estrada do Cabo Sul aqui, porque veio do sul, do Brasil, e Rio da Prata. Então, o Rio da Prata, o nome da estrada ali é a Estrada do Cabo Sul. Ali era um Montepio, até o exemplo para a galera aí na sala de aula e aqui pra gente. Então, Montepio aqui, ó. O que foi o Montepio? Bota aí. Dom Pedro II daria ao escravo que lutasse pelo Brasil na Guerra do Paraguai a liberdade, vírgula, um pedaço de terra para plantar e um soldo. Só lembrando aí que soldo seria a aposentadoria do militar. Tranquilo? Beleza? Fechamos aí a 2. Vamos seguindo então. Quais os 3 grupos sociais que davam sustentação ao imperador Dom Pedro II e ao próprio império? Acabamos de responder ali em cima. Coloca aí, ó, os cafeicultores, a Igreja Católica e os militares. Os cafeicultores, a Igreja Católica e os militares. Vamos lá? 4. Relacione a Guerra do Paraguai com a decadência e o próprio fim do Império. Vamos lá, nós falamos aqui, ó.
Final da Guerra do Paraguai, o Brasil passou vergonha na guerra, inclusive até falei aqui, ó, essa rixa entre argentinos e brasileiros, ela se dá por causa disso. Os voluntários da pátria, que se fala tanto, na verdade, na sua grande maioria, eram escravos do Montepio, pessoas pobres, destreinadas. O Brasil vai para a guerra com um monte de maltrapilho. Enquanto a Argentina e o Uruguai tinham um exército profissional, como nós temos hoje. Soldados que recebem salário, leite condensado, estou brincando, picanha, Heineken, todas as condições de treinamento para o cara ir para a guerra lutar. Você tem um profissional armado, treinado, cara, a profissão dele é ser soldado. Aqui no Brasil não, se recrutava na hora, então era um monte de maltrapilho. E o Brasil passava vergonha, porque os argentinos zoavam o nosso exército. E zoavam esses soldados que, na verdade, não eram treinados, não eram soldados. Então, até Duque de Caxias reclama com Dom Pedro II, e Dom Pedro II fala, não, calma, quando terminar a guerra e vocês voltarem, eu prometo que vou montar um exército permanente. Ele não cumpre. Ele não paga as pensões que estava devendo aos militares mesmo, né, pessoal da alta patente, o Montepio ele não paga para todo mundo, e sai uma coisa toda arrebentada. Os militares se revoltam. Aí, Sena Madureira, General Sena Madureira vai aos jornais, reclama de Dom Pedro, Dom Pedro fica com raiva, manda Deodoro prender Sena Madureira, Deodoro, em vez de prender o Sena Madureira, ele também vai aos jornais fazer queixa de Dom Pedro II. Como vou prender um cara que lutou comigo, que cumpre a palavra, diferente de outras pessoas? Olha a indireta para Dom Pedro, aí racha. Os militares racham com Dom Pedro. Então, colocar aí, ó. Dom Pedro, coloca aí, Dom Pedro II não monta um exército profissional como havia prometido aos militares, gerando insatisfação aos oficiais. Tranquilo? Fechamos? Então aí você entendeu, que essa aí é a base da revolta dos militares com ele. Vamos lá. Assinale a alternativa correta. Professor e militar que defendia e difundia o positivismo no Brasil. A gente falou aqui, ó, Benjamin Constant. Brasil até hoje, militares são positivistas, né? Aquela coisa de amar a pátria como se fosse um Deus acima da sua própria vida. A gente falou aqui da igreja positivista, eu até relembrei aqui, tem muita gente que ano passado não teve aula de sociologia comigo, então já vim de outro colégio. O positivismo de Comte chegou a ter uma igreja. Você tinha uma igreja positivista. Como é que funcionava? Em vez de ter o Deus, você tinha a pátria. Você amava a pátria como se fosse um Deus, acima de qualquer coisa. Então, no altar você tinha a pátria. A gente falou lá em que você tinha que amar acima de qualquer coisa. E no lugar dos santos, se tirou os santos e colocava-se os mártires. Até falei aqui, ó. Olha para Tiradentes. Tiradentes, né, no governo positivista de Floriano e Deodoro, era obrigado a se pintar ele a imagem e semelhança de Jesus. Barbudo, cabeludo, com aquela bata branca que morreu por você. O positivismo criava esse ideal mítico para você amar acima de tudo. Aqui a gente não está dizendo se é certo, se é errado. Eu estou mostrando para você o discurso. Até a gente tem aí, né, o presidente, né, o Messias, né, Bolsonaro. Olha a ideia de um Messias mandado por Deus. É uma visão mística, mítica de um líder político. Entendeu?
Essa construção, a ideia positivista, até hoje está aí, né? Você concorda ou discorda aí, cada um com seu cada um, a gente aqui não interessa. Aqui é importante você entender que essa estrutura positivista vem até hoje, ligada aos militares. Ela se perpetua até hoje, tranquilo? Só estou dando um exemplo que aí você consegue acompanhar essa visão aí do Benjamin Constant. Tranquilo? Vamos seguindo? Vamos lá! Tenente-coronel encarregado de exigir o pagamento do Montepio ao governo, representando os interesses dos militares brasileiros. Foi o que a gente falou aqui, ó, Sena Madureira, que vai lá reclamar nos jornais, fazer queixa e tudo mais. Tranquilo? Vamos lá então, seguindo. 7. Correlacione questão militar, questão religiosa, sucessão imperial, questão econômica, movimento abolicionista. Vamos aqui. Primeiro, desenvolvimento da indústria. Aí, ó, uma questão econômica. Questão econômica. Número 4 aí. A ideia de se desenvolver uma indústria. Voluntários da pátria, aí questão militar. Que a gente falou aqui, soldado que não era profissional. Industrialização inglesa. Aí vem, ó, questão econômica. A indústria inglesa pressionando o Brasil para acabar com a escravidão. Eu até falei isso aqui na sala de aula. A gente falou aqui agora. País industrializado, Inglaterra, consumindo o café que vinha do Brasil, certo? Beleza, mas escravo não compra iFood, escravo não chama Uber, escravo não assina Netflix, nem Disney Plus, não compra tênis, não compra iPhone, não é consumidor. Então a ideia é acabar com a escravidão no mundo, para ampliar o mercado de consumo dos produtos ingleses. Sacou? A Inglaterra já... Eu já vi em livros aí muita gente falar assim, mas a Inglaterra não precisava do consumo do Brasil. Naquele momento, não. Mas num projeto, você tem que pensar que os ingleses estão desenvolvendo e estão num projeto de crescimento e expansão econômica mundial. Eles não pensam agora, eles estão pensando daqui a 10, 15, 20 anos. Se você pegar as empresárias aí, tipo Samsung, Apple, o cara ali tem um laboratório de pesquisa para daqui a 15, 20 anos. Sacou? Ele não está produzindo para agora, a tecnologia para amanhã, ele está produzindo para lá para frente e vai soltando o que ele já tem nos produtos dele. Entendeu? Tem um raciocínio errado, o raciocínio econômico desses países altamente industrializados é muito na frente. Eles não pensam 1 ano, 2, eles pensam 10, 15, 20, 30 anos, se girar 50 anos à frente. Sacou? Já estão desenvolvendo tecnologia para 50 anos para frente. Só para você ter uma ideia aí, essa semana eu estava vendo um vídeo aí no YouTube, Renault, Mercedes-Benz, Volkswagen, Chevrolet, Ford, os caras mostrando sobre carro elétrico. Aí eles falando, em geral, todos eles têm um projeto para 2030, para quando chegar em 2030, a gente está em 2021, para 2030, acabarem com o carro, só a Renault ainda vai continuar construindo carro a combustível a petróleo, né? Mas todos até 2030, uns até 2030, outros até 2032, outros até 2028, mas em geral ali a média é 2030. Todos eles já vão acabar com os automóveis a petróleo. As frotas desses carros não serão mais, não haverá mais produção dentro de fábrica para automóveis a petróleo. Todos eles a energia elétrica. Funcionando aí a energia elétrica. Só estou dando um exemplo para você entender como essas empresas já pensam daqui a 5, 10 anos, como a gente falou aqui.
Agora volta para a matéria. Vamos voltar para a matéria. A Inglaterra aqui industrializando, ela está olhando para o mundo. Quais são os países dependentes economicamente de mim? Brasil, Guatemala, Honduras, Haiti. Esses países são o quê? Escravistas. Não, cara, vamos acabar com isso. Porque eles são países dependentes economicamente da gente e vão virar consumidores dos nossos produtos. Entendeu? Então, eu já peguei autor de livro que não consegue enxergar isso que a gente está falando. Sacou? Então eu falo, não, eu não precisava disso naquela hora. Claro que não precisava disso naquela hora, mas eles já estão enxergando o futuro. Tanto a gente falou aqui do Paraguai. Um país já estava despontando uma indústria ali, um possível concorrente no futuro. Não, aborta isso logo no começo. Entendeu? É expansionista. Se você não consegue olhar para a economia inglesa e perceber isso, tanto que ela vai para a África depois. A gente viu aí no segundo ano aí o imperialismo econômico. Percebeu? Olha o imperialismo econômico. Inglaterra, França, Bélgica, invadindo a África, dividindo, colonizando, botando as suas fábricas lá para todo mundo consumir. Sacou? Na Índia, olha a expansão aí. Aí você entende, sacou? Aí você percebe aí essa estrutura, esse desenvolvimento aí. Então o Brasil, aí nesse momento, a indústria inglesa começa a apertar o Brasil. A Dom Pedro II acabar com a escravidão no Brasil. Eu até falei isso na sala de aula. Chega um momento, tem a lei Bill-Gardner, que é a lei que dá direito à Inglaterra a afundar qualquer navio negreiro que ela encontrasse. Até eu brinquei na sala, o cara do navio inglês, navio negreiro, afunda. Não, mas tem um monte de africano lá dentro. Dane-se, não quero nem saber do africano. Eu quero acabar com o comércio de escravos. Eu não estou preocupado se vai matar o cara ali dentro. Não é humanitário, é econômico, entendeu? Aí, puf, afundava o navio. Para dificultar o tráfico para o Brasil. Chegou a um ponto dos navios ingleses entrarem aqui na Baía de Guanabara e afundarem 3 navios negreiros. Pá, pá, pá! Afundou e foi embora. O que o governo brasileiro fez? Nada. Quem vai lá brigar com a Inglaterra? Superpotência da época. Mesma coisa hoje você querer trocar tiro com os Estados Unidos. Percebeu? Então a industrialização inglesa aí é o fator econômico empurrando o Brasil para o fim da escravidão. Entendeu? Para acabar com a escravidão, a pressão inglesa. Vamos lá. José do Patrocínio. Aí vem aí, ó, movimento abolicionista. Eu até falei aqui André Rebouças, José do Patrocínio. A gente não pode dizer que a escravidão, o fim da escravidão, é só uma questão econômica. Você tem aí os ingleses pressionando, os fazendeiros pressionando, a gente discutiu, mas você também tem um movimento abolicionista. A gente não pode negar a luta, do negro e dos abolicionistas para terminar com a escravidão. Ela é mais uma força dentre essas outras forças que culminaram para o fim da escravidão. Tranquilo? Vamos lá. Guerra do Prata, questão militar, Guerra do Paraguai. Padroado, questão religiosa, que a gente falou aqui. Dom Pedro I era o líder da Igreja Católica dentro do Brasil e a Igreja Católica fazia o cartório para todo mundo. O Montepio, questão militar. Conde D, a gente falou, que é a questão aqui, cadê? Da sucessão. Sucessão imperial, a número 3 aqui. Conde D, marido da princesa Isabel, tinha seu próprio exército que não respondia a ninguém. Ele era um cara que gostava de entrar em guerra. Quando ele entrava em guerra, ele matava todo mundo, arrancava a cabeça, empalava, colocava em estacas. Ou seja, nada agradável. Ninguém imaginava Conde D virando o rei do Brasil. Então era uma coisa que ninguém queria. Então, bicho, não é uma alternativa Conde D subir no trono. Vai dar zica. Não vai ser legal. Então, já era uma questão que já se não pensava, esse cara não pode virar rei. E a maçonaria,
é a questão religiosa. A gente viu aqui a maçonaria briga com a Igreja Católica lá na Itália, na formação do país Itália, maçonaria briga com a Igreja Católica, isso vai refletir aqui dentro do Brasil. Tranquilo até aí, gente? Fechamos essa aqui então? Vamos seguir? Partiu! Vamos lá então, agora o segundo exercício aí da nossa apostila. Hoje a gente vai fechar aí os exercícios todos. Número 1, coloque certo ou errado em relação à Constituição de 1981. A Constituição aí que a gente falou da República. Essa Constituição aí a gente viu na aula, eu expliquei aí, ó. Quais são as características da nossa primeira Constituição republicana. O Brasil, a adoção de um Estado federalista? Sim, o Brasil virou uma federação. Ao modelo Estados Unidos, lembrando aí, só que a gente inverteu aí os poderes. Aquela discussão social em relação, cultural em relação à pena de morte, aborto, esse tipo de coisa, sai da Constituição estadual e vai para a Constituição Federal. E os impostos vêm para a Constituição estadual. Eu até falo com o pessoal assim, ó, gente, para perceber, é legal a gente estar usando esse momento agora. Você tem um presidente que está discutindo, ele é centralizador, positivista, e você está vendo os estados aí brigando, querendo fazer lockdown, querendo comprar vacina, e ele querendo proibir a compra da vacina, e o Estado falando que é autônomo, que é uma federação. Olha aí. Então você percebe hoje, de novo na pele, o Brasil, né, nessa estrutura, essa briga entre o positivismo, que quer centralizar o poder todo na mão do governante ditatorial, e os estados buscando suas autonomias na federação. Tranquilo até aí, gente? Beleza? É um Estado federalista. Vamos lá. Reafirmação do poder moderador? Não, isso some. Só para lembrar o que é poder moderador. No Império, você tinha o poder executivo, o legislativo e o judiciário. Então, e você tinha um moderador. Então você tinha lá um primeiro-ministro, você tinha um Senado, você tinha lá os juízes, você tinha toda a estrutura dos três poderes. Mas o imperador ele tinha um poder moderador. Se ele não gostasse, ele dissolvia tudo. Então, no final, ele continuava sendo... foi a maneira que Dom Pedro II ele arrumou para continuar sendo um imperador absolutista. Então, você podia votar, montar lá a tua estrutura, do teu Senado, lá dos ministros, mas se ele não gostasse, fosse contra o interesse dele, ele dissolvia tudo e mandava fazer outra. Então, no final, é ele que mandava. Então, esse poder moderador some. Até porque não tem mais monarquia. Separação da igreja do Estado, através do regime de padroado. Olha aí. Certo. A gente falou aqui, lembra que a gente falou aqui, ó, regime de padroado? No regime de padroado, todos os documentos no Brasil saíam pela Igreja Católica. A Igreja Católica resolvia problema de fronteira de fazenda, eu até falei aqui em Campo Grande, Rio de Janeiro, você tinha duas fazendas aqui que brigavam sobre os seus limites, a Igreja Católica entra, vai botar uma igreja chamada Igreja do Desterro, que vai marcar o limite entre a fronteira entre as duas fazendas, porque as famílias brigavam. As crianças recém-nascidas, mesmo se você não fosse católico, você pegava o teu filho e levava ele para batizar. Por quê? Porque o único documento que você tinha que teu filho existia era a certidão de batismo. Esse era o documento que você tinha. Era um documento oficial. Você não tinha cartório. Então a Igreja Católica fazia esse papel no sistema de padroado. Agora, na nova Constituição, não. A Igreja Católica se separa. Agora você tem os cartórios. O Estado agora tem seus cartórios. Tem certidão de nascimento, tem identidade, tem toda a documentação civil, tirando religiosa. Expulsão da família real, certo? A família real é mandada embora
do Brasil, o voto torna-se universal para maiores de 18 anos. Está errado, a gente falou aqui, ó, para homens maiores de 21 anos que soubessem ler e escrever. E, meu irmão, tinha gente rica que não sabia ler e escrever. Só você ter uma noção do que a gente está falando. Em vez de melhorar a situação, que antes o voto era censitário, era para quem tinha posses, agora tu vai pegar cara que é rico, mas não sabe ler e escrever, para você ter noção do que a gente está falando. Então diminuiu as pessoas que podiam votar. Todos os estrangeiros residentes foram obrigados a deixar o país. Errado também. Eles foram obrigados a se nacionalizar. Eles foram obrigados a se tornarem brasileiros. Tranquilo? A adoção do sistema parlamentarista, errado também. Aqui a gente ficou presidencialista. O poder está na mão do presidente. Olha aí, são positivistas. Jamais colocariam um parlamento com poder. Eles centralizam na mão do grande líder. Então a gente é presidencialista. Veemente repressão aos cultos religiosos afros, né? Não, pelo contrário. Agora o Brasil não é mais um país católico, onde a Igreja Católica fazia parte do Estado. Agora você pode ter a sua liberdade religiosa. Até aí, tranquilo, gente? Vamos seguindo? Vamos lá, fofuchos, então, vamos terminar isso aí. Vamos seguindo? Vamos lá. Número 2, observe a charge e responda. Essa charge aqui é uma charge da época. Vamos dar uma olhadinha nessa charge aqui e ver qual é. Você tem a República aqui, recém-inaugurada, até a zoação aqui, tem uma etiqueta aqui na bandeira. A bandeira aqui é a bandeira federalista. A gente viu aqui, tanto que a capa do vídeo da aula passada são as duas bandeiras. De um lado a bandeira positivista, com o lema lá, Ordem e Progresso, e do outro lado a bandeira federalista, que seria a primeira bandeira a ser feita, né? Que aí os federalistas tinham feito o modelo norte-americano. Então a nossa república aqui, Rui Barbosa escrevendo aqui a Constituição. Aí, ó, os principais assuntos da Constituição. Você tem aqui dois pobres aqui, vendo a república nascer, e um vira para o outro e fala o que isso significa. Aí olha aqui, não precisamos mais ir à igreja para casar. Que na verdade, isso aí é uma piada. Essa charge aqui do jornal da época é uma piada. No sentido de que, na verdade, o Brasil deixou de ser uma monarquia e virou uma república, mas para a comunidade pobre não teve grandes mudanças. Foram pequenas mudanças. Uma delas é o casamento, que passa a ser civil. Porque, no geral, para a grande massa pobre não mudou nada. Tem um livro de história chamado Os Bestializados, que ele retrata a proclamação da República e ele fala o seguinte, que a população carioca, que era a capital do Brasil na época, ela ficou bestializada com a proclamação da República. A maioria das pessoas não sabiam nem o que significava a palavra república. Estava entrando para um sistema novo de república, onde a massa, a grande maioria, não sabia nem o que era república. Não houve participação popular aí. Foi da elite para a elite. Tanto que a gente falou aqui, ó, República Velha é um sarcasmo, ou seja, ela já nasce velha, a mesma elite que mandava antes continua mandando. Não há participação popular, não há uma política republicana voltada para a classe média ou classe pobre. A gente vai ver aqui no próximo bimestre, que todo o governo da República oligárquica, que a gente falou aqui, ó, República Velha é dividida entre República da Espada, que a gente está vendo aqui, o governo de Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, o governo dos positivistas, depois eles caem e vem aí o governo oligárquico, aí mais federalista, né, com os governantes dos estados, os grandes fazendeiros mandando, né, a gente vai ver política do café com leite.
os fazendeiros de gado e leite, tal, de gado e café mandando no país. Aí já matéria do próximo bimestre, a gente vai discutir isso mais para frente. Mas o que tem essa base aí? Você não tem classe média. A classe média do Brasil, ela está nascendo e ela só vai despontar em 1930. Em 1930, quando acaba o período República Velha, que entra Getúlio Vargas, aí você tem um presidente de classe média. Aí você tem uma representatividade da classe média no poder, que antes não tinha. Classe pobre, então, muito menos. Entendeu? Então, aqui nesse momento, elite para elite. Classe média é outra coisa importante a entender. A classe média ela só vai surgir no Brasil como força política, porque uma coisa, aqui existe classe média, André? Existe, mas é muito insólita. É um pequeno comerciantezinho aqui, outro pequeno comerciantezinho ali. Não é uma força econômica e política dentro do Brasil. Ela vai crescendo, a gente vai ver aqui ao longo da República Oligárquica, ela vai crescendo para chegar em 1930, ela virar uma força política e econômica dentro do país. Tranquilo? Só para você entender aqui. Então você entende essa charge, muito menos a classe pobre. Então vamos lá. Por que o povo não entende a nova Constituição? Porque ela trazia inovações complicadas para toda a população? Não. Porque ela não sairia do papel? Não. Porque realidade mudaria somente a vida do povo? Não. Porque na realidade mudaria somente a vida da elite? Sim. Mas vamos ver se tem outra melhor aqui, ó. Porque na realidade eram poucas as mudanças na vida da classe pobre, verdade. Então a melhor é essa. Olha aí. Então ele fala aqui, ó, ocorre mudança na vida da classe pobre? Ocorre, é o casamento civil. Mas eram muito poucas aqui, ó. Poucas, então marca aí, ó. Na número 2, marca a última alternativa. Tranquilo até aí, gente? Vamos seguindo? Vamos lá, então. Podemos dizer em relação à Igreja Católica que conseguiu o que mais queria, se libertar do Estado? Não, pô, ela fazia parte do governo, do Estado, pô. Ela controlava o país, perdeu o poder. Foi fundamental na campanha republicana? Não. Ela só foi uma força que desagregou do Império. Ela só enfraqueceu, mas ela não fortaleceu a República. Foi grande beneficiada com a República? Não, a gente vê que ela perde poder político. Perdeu o poder político, mas conseguiu mais adeptos? Não, também não. Perdeu o poder político e adeptos? Sim, porque aquela obrigatoriedade de você ir na igreja, de fingir que era católico, ela acaba. Agora você tem liberdade religiosa. Outra, você não precisa mais batizar teu filho na igreja católica, porque você agora tem a certidão de nascimento civil. Então você não precisa mais do documento da igreja católica, então você não precisa mais fingir ser católico. Então ela perde adeptos e perde poder, porque agora ela não faz parte do Estado. Então aí, ó, a última alternativa. Vamos seguindo? Podemos dizer em relação à política que a nova Constituição deu poder político a todos os brasileiros humildes? Não. A nova Constituição beneficiou somente a facção federalista? Não, a gente viu aqui que foi uma briga, um pedaço de poder, o Brasil ficou meio federalista, meio positivista, né? Apesar de dar mais liberdade os federalistas, era centralizadora. Vamos segurar essa aqui, que essa aqui está muito boa. Foi perfeita para todas as partes? Não, né? Nenhuma das respostas. É aqui, ó. Apesar de dar mais liberdades, os federalistas era centralizadora. Olha aí, ó. Apesar do Brasil virar uma federação, a maioria das grandes decisões, como a gente falou aqui, aborto, pena de morte, isso foi tudo para a Constituição Federal e fortalecendo no sistema presidencialista. Então, apesar do Brasil ser federalista, teve muita, a Constituição amarrou muito para o governo federal.
tá aí a briga que a gente está vivendo até agora, né? A gente falou aí, ó, os governos do estado querendo fazer lockdown, querendo comprar vacina, eles, né? Essa discussão, o presidente querendo entrar no Supremo Tribunal para reclamar, dizendo que não pode fazer. Os estados reclamam porque na Constituição dá autonomia a eles de relação a epidemias e coisas sanitárias, eles tomarem providências por eles mesmos. Então essa briga aí, ó, entre centralização do poder num governo ditatorial verde-amarelista, a visão positivista mesmo, né? Em momento nenhum se não diz que é isso, né? E do outro lado você tem aí os federalistas, os governos estaduais buscando mais poder. Tranquilo? Vamos lá então? Enem 2009, vamos dar uma olhadinha na questão do Enem aí, ó. Sobre as características da sociedade escravista colonial da América Portuguesa, estão corretas as afirmativas abaixo. Exceção, eu quero errada, de uma, indique-a. Então ele quer a questão errada em relação à sociedade escravista do Brasil. O início do processo de colonização na América Portuguesa foi marcado pela utilização dos índios, denominados negros da terra, como mão de obra barata. Vamos lá. Ó, essa mão de obra do índio foi utilizada. A gente fala aqui, ó, o Brasil, eu até explico isso quando a gente está falando aqui do sistema de plantation. Para você ter uma ideia, só para a gente relembrar aqui, amarrar esse sistema de plantation, que geralmente é o que cai no Enem, tá vendo? Ó, e como é que eles sempre estão discutindo isso? Lembra que a gente falou aqui, ó, sistema de plantation, vamos fechar ele aqui. Você tinha a indústria inglesa produzindo com mão de obra livre assalariada. E o cafezinho que ela toma vem das grandes fazendas no Brasil. Os latifúndios que plantavam café exportavam para lá com mão de obra escrava negra. A gente falou aqui, então você tem um sistema que é um alienígena. Ele trabalha com mão de obra escrava negra, que mandava o café para a Europa. Só que acontece o seguinte, o café paga em dólar, aí na época, aí, em libras, esterlinas, em libras, paga em moeda estrangeira. Então, se você é um grande fazendeiro, você só vai plantar café. Você não vai pegar um terreno, um pedaço do teu terreno, para plantar arroz, feijão, alface, tomate. Você não vai querer plantar isso. Você quer plantar cada espaçozinho que você quer meter um pé de café para poder produzir e vender. Lembra que a gente viu aqui, matéria nossa, que o escravo era caríssimo, preço de um carro zero, o escravo negro. Por que isso, André? Porque não podia usar o índio para poder transformar a mão de obra numa mercadoria. A gente falou aqui. Se eu escravizo o índio, eu não preciso comprar. É só ir na mata, prender o cara e botar ele para trabalhar. Então, o rei de Portugal proibiu, na época, e depois veio aí pelo Império, a proibição do índio como escravo. Entendeu? E você tinha que usar o negro, mas o negro não tem no Brasil. Beleza, eu vou na África, pego o negro e trago para cá e vendo para você em 50 vezes sem juros. Sacou? Então a mão de obra vira um comércio. Eu posso vender trabalhador para você. Tanto que os ingleses é que faziam esse bonde do escravo, fazendo aí o tráfico, e os ingleses se enriqueceram com isso. As indústrias inglesas nascem do lucro da escravidão, da venda de escravos para o Brasil. Tranquilo? Beleza. Tá, mas esse escravo e o dono da fazenda tem que comer arroz, feijão, tomate, alface, tem que se alimentar. E esses produtos que eram para ser consumidos dentro dos grandes engenhos, dentro do Brasil, aí não, esse produto não dá lucro dessa maneira, entendeu? Tomate e arroz não é vendido em libras, em dólar, é vendido no dinheiro brasileiro, ele é barato, é para ser consumido dentro da colônia.
Então, não dá para obrigar o pequeno fazendeiro, esse que planta arroz, feijão, para poder vender para o engenho, para alimentar os escravos e o senhor, não dá para obrigar esse cara a comprar escravo negro, que é muito caro. Então, o rei de Portugal e, consequentemente, nossos imperadores, fizeram o quê? Olha só, para trabalhar nas pequenas fazendas, produzindo alimento para ser consumido aqui dentro do país, você pode utilizar o escravo indígena. Então, muita gente fala errado aí, não houve escravidão indígena no Brasil. Houve escravidão indígena. Haviam pequenas fazendas que utilizavam escravos indígenas para poder produzir para esses engenhos. Ou então, produzir para alimentar o escravo que tirava ouro em Minas Gerais. Lembra? Quando acharam o ouro lá. É só você lembrar, entradas e bandeiras. Olha aí, ó, as entradas e bandeiras que a gente teve aqui. Os caras iam procurar ouro, quando não achavam, aquela expedição foi cara pra caramba, para você sair, os bandeirantes, para sair, para caçar ouro dentro do país, quando eram as bandeiras, eram patrocinadas pelo rei, daí bandeira, ia com a bandeira da frente. E quando não era patrocinada as entradas, que é por conta própria, o cara tem que ter um lucro. Se não achar ouro, ele tem que voltar depois daquela giro todo que ele deu, ele tem que trazer alguma coisa para dar lucro, para ele poder ir de novo procurar. Então, faz o quê? Escraviza índio. Então o cara procurava ouro, não conseguia, escravizava índio e vendia os índios para essas pequenas fazendas aí. E haviam pequenas fazendas também que trabalhavam com a mão de obra familiar. O cara que tinha 10 filhos, os filhos casavam, ficavam ali, eles mesmo produziam e vendiam. Que é o que o Flammarion, Ciro Flammarion, que é um autor de história, ele chama aí de brecha camponesa. Então no Brasil também teve camponeses, pouquinhos camponeses que produziam alimento. Lembrando que tanto essas pequenas fazendas de escravos indígenas quanto essas fazendas familiares camponesas, elas produziam alimentos para serem consumidos aqui dentro do Brasil, dentro dos grandes engenhos. E esses engenhos produziam café para exportar. Olha o sistema de plantation todo aí, ó, estruturado para você. Isso que eu falei, isso cai pra caramba no Enem e eles cobram demais isso. Agora você tem uma noção, uma estrutura melhor do que a gente está falando. O início do processo de colonização na América Portuguesa foi marcado pela utilização dos índios negros da terra como mão de obra. Não só no Brasil, também na América em geral. Alguns lugares se usou o índio como escravo. Na América Portuguesa ocorreu o predomínio da utilização de mão de obra escrava africana, seja em áreas ligadas ao agroexportação, como o Nordeste açucareiro, a partir do final do século XVI, seja na região mineradora, a partir do século XVIII. A gente falou aqui, ó, tanto produzindo açúcar, produzindo café, produzindo ouro. A gente falou aqui, ó, o que era exportado tinha que ser com mão de obra escrava negra. A partir do século XVI, com a introdução da mão de obra escrava africana, a escravidão indígena acabou por completo em todas as regiões da América Portuguesa. Risca EAC. EAC, olha aí. AC que está errada. A gente acabou de falar aqui. Você tem a escravidão negra e você tem a escravidão indígena. Em pequeno porte, mas existe. Então aí, ó, letra C. Enem 2011. O trabalho escravo ou escravidão por dívida é uma forma de escravidão que consiste na privação da liberdade de uma pessoa ou grupo que ficava obrigado a trabalhar para pagar uma dívida que o empregador alega ter sido contraída no momento da contratação. Essa forma de escravidão já existia no Brasil, quando era preponderante a escravidão de negros africanos que os transformavam legalmente em propriedade dos seus senhores. As leis abolicionistas não se referiram à escravidão por dívida. Na atualidade,
pelo artigo 149 do Código Penal Brasileiro, o conceito de redução de pessoas à condição de escravo foi ampliado de modo a incluir também casos de situação degradante e de jornada de trabalho excessivas. Com base no texto, considere as afirmações abaixo. O escravo africano era propriedade de seus senhores no período anterior à abolição, ou seja, antes de abolir o escravo era propriedade de seus senhores? Era, tá certo, tá errado não. O trabalho escravo foi extinto em todas as suas formas com a Lei Áurea? Não, né? Aí ele acabou de falar aqui, ó. Até hoje no Brasil você encontra pessoas vivendo trabalho escravo. O que acontece aí, ó, o que ele está querendo dizer aqui, ó, para você poder entender. O cara, vou dar um exemplo aqui para você. O cara é convidado para trabalhar lá no interior do Amazonas. Aí eu chego para você, vamos lá para o Amazonas, vou te pagar, não sei o quê, papapá. Aí você fala, pô, tô a fim de ir, mas eu não tenho dinheiro. Aí o cara vira para você e fala assim, ó, vou te emprestar 3 mil reais aqui para você comprar uma passagem de avião para você ir para lá trabalhar e tal, e o dinheiro para você comer para você ir para lá. Eu te empresto 3 contos. Aí você compra a passagem de avião e vai para lá, para trabalhar na minha fazenda. Você já entra na minha fazenda me devendo 3 mil. Sacou? Aí você vai trabalhar para ganhar 1.500 reais, entendeu? Só que aí você vai trabalhar para ganhar 1.500 reais e tem que alugar uma casa para morar. Aí você vai alugar uma casa de mim. Eu te cobro 500 reais. Então, no final, você nunca consegue pagar a dívida. Sacou? E vai virar como escravo meu. Porque todo o dinheiro que você ganhar, você vai ter que me pagar e ainda vai continuar me devendo. E a dívida nunca acaba e a dívida sempre cresce. Isso é uma forma de escravidão. Sacou? É o que ele falou aqui, ó. Ele falou nesse texto aqui pra gente. Então, aqui não acabou. Em todas as suas formas. Tá errado, né? Então aí a número 2 está errada. Então a 1 está certa, a 2 está errada. A escravidão de negros africanos não é a única modalidade de trabalho escravo na história do Brasil. Certo, a gente falou aqui. Tem a escravidão indígena, dívida, né? Vamos lá. A privação da liberdade de uma pessoa sobre a alegação de dívida contraída no momento do contrato de trabalho não é uma modalidade de escravidão. É uma modalidade de escravidão. Então, ó, estão errada a 2 e a 4. Certa está 1 e 3. 5. As jornadas excessivas e a situação degradante de trabalho são consideradas formas de escravidão pela legislação brasileira atual. Então tá certo. 1, 3 e 5. Vamos achar aí, ó. Aqui, letra B. 1, 3 e 5. Então é a letra B aí, a número 2. Tranquilo? Aí, ó, vamos lá agora, cruzadinha, André, não aguento cruzadinha, vou reclamar com a Mary. Não adianta, eu boto cruzadinha. Vamos lá, só que a cruzadinha não sai aqui, ó, porque o computador não deixa aparecer. Os quadradinhos. Então já preenchi aqui só para marcar pra gente poder saber aqui a quantidade de quadradinhos que tinha. Então vamos lá. Primeiro, o nome do professor que disseminou o positivismo no Brasil, Benjamin Constant. Nome do primeiro cafeicultor a trazer mão de obra livre no Brasil, Palheta. Eu falo isso na sala, às vezes eu esqueço de falar porque não tem texto ali, o aluno reclama depois quando cai em trabalho. Quando acaba a escravidão, o primeiro cara a trazer, eu falo isso, a nossa Constituição e a nossa estrutura republicana, ela é racista. Ela vem numa estrutura racista. É importante a gente entender isso. Ela tem uma visão racista. A gente vai discutir isso aqui ao longo da nossa matéria. Ou seja, só para você poder entender, havia um projeto de clareamento da população brasileira. Olha aí, como construir uma raça superior. O positivismo também segue nisso aí, bebê.
O positivismo, ele carrega a eugenia. A gente viu isso aqui em sociologia no passado. Eu ainda não tive sociologia com você, estava no outro colégio. A eugenia, a busca de uma raça superior. A busca do melhor. Eugenia, na verdade, a palavra eugenia, ela vai trabalhar o melhoramento da raça humana. Entendeu? Isso é perigoso. Por quê? Porque você tem eugenistas que eles acreditavam, vamos dar um exemplo aqui, a gente vai falar sobre eles, sobre você tem o Oswaldo Cruz e o Belisário Pena. O Belisário Pena, ele era eugenista, mas ele acreditava, e não era um eugenista no sentido racista da coisa, ele era um eugenista que ele acreditava que ele conseguiria criar uma vacina que iria curar as pessoas de todas as doenças. Se você tomar vacina, não ia pegar mais doença nenhuma. Entendeu? Era o melhoramento da raça humana. Ou através de qualquer coisa. Mas tem a eugenia à la Hitler, que a gente viu aí no segundo ano. O melhoramento da raça através da purificação ariana. Sacou? Então, esse discurso, ele está dentro do movimento positivista. Aquela busca do melhoramento da sociedade perfeita, com o melhoramento do ser humano. Então, como transformar essa nação que está nascendo republicana, que tem uma elitezinha branca pequena e um mar de negros e mestiços, como transformar isso numa sociedade europeia, branca, europeia? Esse sonho está dentro desse movimento positivista que governa o Brasil. A ideia é trazer o quê? Traga italianos para clarear a população brasileira. Tanto que a ideia da migração de brancos para cá, alemães, italianos, essa massa que vem para cá. Para você ter uma ideia, o Palheta, que é o primeiro cara a trazer trabalhadores livres para o Brasil, ele vai trazer japoneses, que vai dar lá aquele bairro da Esperança, lá em São Paulo. Ele traz os japoneses e acaba, só é aquela leva, porque o Senado brasileiro vai vetar a vinda de japoneses. Alegação: já temos negros e mestiços demais para trazermos amarelos e piorarmos a raça brasileira. Sacou a resposta? É uma resposta eugênica, é uma resposta de clareamento do grupo étnico brasileiro. Esse discurso existe. Então é importante você gravar isso aqui, porque isso vai transparecer em todo o processo da nossa matéria aqui. Esse discurso, ele vem. Até hoje está aí. Até hoje está aí. Então, Palheta. Vamos lá. Lei que libertava o escravo após 60 anos, sexagenário. Lei que libertava os filhos de escravo nascidos após a lei, lei do ventre livre. Organização responsável pela unificação da Itália, a maçonaria. A gente falou aqui a briga entre a maçonaria e a Igreja Católica. Lá na Itália, a Itália estava se formando, não era nem um país ainda. A maçonaria está patrocinando todo o processo de unificação, briga com o Papa. Isso vai respingar aqui no Brasil, bem no final do Império Brasileiro. Coloque C para certo e E para errado. O preço do escravo era muito alto, certo. A Inglaterra enriqueceu com o tráfico de escravos, certo. A gente falou aqui, eles vendiam escravos, era tão caro que eles enriqueceram e fizeram a Revolução Industrial. O principal produto produzido pelos escravos era o açúcar. Não, nesse momento aqui não. Nesse momento é o café. Errado. Já tivemos o açúcar como grande produto. Os ciclos, açúcar, algodão, café, os ciclos econômicos aí da época colonial e imperial. A Constituição brasileira vetou a mão de obra japonesa por razões racistas. Acabamos de falar isso aqui agora, sim. A Lei Áurea era uma lei de compra de escravos pelo Império, verdade? A gente falou aqui, a Lei Áurea, o Estado, o governo, compra todos os escravos e ele que liberta. Então o prejuízo que seria do setor privado vai para o setor público. O dinheiro que é para fazer escola, estrada, comprar vacina, remédio, isso tudo é gasto comprando escravo e libertando para poder
tirar o prejuízo do empresariado brasileiro. Bem-vindo ao Brasil até hoje, né? Os cafeicultores foram ressarcidos pela libertação dos escravos. Errado, daí o problema. Dom Pedro II fala, eu não assinei, quem assinou foi a Isabel, eu não vou pagar nada. Daí os cafeicultores, eles vão todos para a República. Eles vão todos apoiar o Partido Republicano. Inclusive, teve uma discussão bem pouco tempo aí, o movimento afro-brasileiro discutiu que o governo de Deodoro da Fonseca, de Floriano Peixoto, né, e Deodoro, principalmente Deodoro, né, que é o primeiro governo, que esse governo ele queria pagar a participação dos negros no Brasil, porque eles queimaram muitos documentos de registros de escravos negros. Com isso, eles queriam apagar a memória do escravo, do negro no Brasil, queimando esses documentos. Tranquilo, é um discurso válido, mas vamos falar a verdade? A gente, pelo que a gente estudou aqui, está na cara que não era. A República se comprometeu a pagar a libertação dos escravos. Então, qual é a jogada? Para o fazendeiro poder cobrar o dinheiro, ele tem que ter o registro do escravo que ele tinha, que foi libertado. Então, o que o governo fez? Começou a queimar os registros todos. Porque sem registro, eu não sou obrigado a pagar o escravo liberto. Lembra que a gente falou? Os fazendeiros, cafeicultores, só apoiaram a proclamação da República porque esperavam receber o dinheiro da libertação dos escravos. O Partido Republicano se comprometeu a isso. Então eles começaram a queimar documentos para sumir os documentos para nego chegar lá e vir pegar o dinheiro do meu escravo. Cadê o escravo? Não tem documento dele aqui não, então não vou pagar não. Sacou? A jogada? Então, acho que não é para apagar o registro, né, dos negros no Brasil. Né? Não que eles não quisessem isso também. Mas é muito mais para não pagar a dívida. Pelo menos na hora, o principal era não ter que pagar essa dívida. Vamos lá. A Convenção de Itu mostra a insatisfação dos fazendeiros com o não pagamento da dívida da Lei Áurea. Isso aí, de uma hora para outra, a Convenção de Itu, que era feita na casa de um republicano, encheu tanto que teve que ir para o Teatro Municipal de Itu, de tanta gente, tanto fazendeiro que queria saber como ia receber o dinheiro da libertação dos escravos. Sudeste 2009. Qual das alternativas abaixo não marca uma característica da República da Espada? Tentativa de industrialização do Brasil. Essa está certa. Força do movimento positivista no governo. Está certa. Investimento pesado na economia agrária de café. Errado. Isso vai acontecer depois. No próximo bimestre a gente vai ver aqui, ó, quando os fazendeiros sobem ao poder. Então essa aqui é errada. Letra C. FUVEST 2009. Em relação à primeira Constituição da República, em 1891, qual das alternativas não marca uma característica sua? A mesma elite que detinha o poder no Império continuou com seus privilégios na República? Sim, tá certo. Ela cria um federalismo às avessas, ao contrário, centralizando o poder no governo federal? Verdade, a gente falou aqui agora, né? Ela favoreceu a classe média brasileira, que já era uma força política na época. Errada, a gente falou aqui. A classe média está nascendo aqui, só em 1930 que ela vai se tornar uma força econômica e política. Então, ó, letra C. 7. O governo de Floriano Peixoto foi marcado por uma revolta no Rio Grande do Sul, relacionada à centralização do poder. Qual revolta é conhecida? Tal revolta é conhecida como, revolta da vacina, chibata, não vamos estudar isso aqui, essas três vamos estudar, vacina, chibata, canudos, estão fora. Revolta federalista, revolta armada. A revolta armada, macete, gente, as duas aconteceram no Rio de Janeiro.
Se aconteceu no Sul, era federalista, porque a segunda revolta armada acontece na mesma época que está acontecendo a revolta federalista. Tanto que eles, quando eles perdem, eles fogem para o Sul, para encontrar com a galera do federalista. Então, olha aí, ó, marca aí, ó, letra D. Belezinha, então, galera, fechamos aí, fechamos o conteúdo, a prova está sendo colocada aí essa semana para vocês, tudo tranquilo, faz com calma, já revimos o conteúdo, essa aula aqui agora que eu estendi bastante, fiz questão de pegar em pontos aqui que eu acabei não falando no vídeo, mas eu falei na sala de aula, então trouxe para você também, ficar tranquilo que o que foi falado em sala de aula está falado aqui também. A gente fechou agora o conteúdo, amarramos bem, agora está bem mais profundo o assunto. Fica tranquilo. Aí muita consciência, gente, faz com calma a prova, muita consciência em casa. Olha aí, não adianta. A gente poderia hoje, como sociedade, não estar buscando mais esse lockdown, não estar buscando estar trancado dentro de casa. Mas infelizmente, pela incapacidade do povo brasileiro de entender que não dá para ir contra a natureza, que a natureza sempre vai prevalecer sobre a nossa vontade, sobre a nossa moral e ética, porque ela é a natureza. Até eu falei com os alunos na sala de aula, a tsunami vai passar, independente se você acredita na tsunami ou não. Então a gente faz ciência, a gente não gosta da tsunami, mas a gente estuda ela, aprende como ela funciona, para poder se livrar dos efeitos dela. Só troca tsunami e bota coronavírus. É a mesma coisa, a natureza está aí. Então, se nós tivéssemos seguido as recomendações da Organização Mundial de Saúde, seguido o afastamento, fazer esse isolamento social, esse afastamento, usar máscara corretamente, lavar as mãos com álcool, se a gente tivesse feito tudo isso, hoje, a gente não estaria dando 3 passos para trás de novo. Isso aí sem contar os problemas da falta de vacina, que aí é o Estado, aí é o governo que não comprou. Mas a nossa parte a gente teria feito. Mas não adianta a gente ficar sentado esperando heróis nacionais resolverem o problema da sociedade. Nós, como sociedade, temos que nos organizar, entendermos isso, parar de ficar buscando heróis, para salvar o Brasil. Sassá Mutema, pai de vocês aí, a avó vai lembrar disso. Os Sassá Mutema, os caras que vão salvar, os heróis que vão salvar a humanidade. Isso aqui não é Vingadores. Isso aqui é o mundo real. A gente tem que entender. Acho que agora, mais uma vez, vamos entender isso aí. Vamos seguir as normas. Tá em casa, tranquilo. Se tiver que sair, segue as normas. Usa máscara corretamente, mantém afastamento, segue isso. Você está fazendo enfermagem, estamos estudando ciência, estamos aí no ensino médio estudando ciência, então é fundamental entender isso. Gente, fica na paz, faz a prova tranquilo, um abraço, beijo no coração de vocês, fui!